eu tenho muitas vezes visto aqui com os meninos que me mandam dúvidas, perguntas, etc. tal, uma preocupação de trazer o texto, por exemplo, neotestamentário, para o tempo presente, né? Porque esse texto ajudaria esse menino, essa menina, entenderem mais e melhor, não é, a realidade que se apresenta. Eu digo assim, olha, o meu posicionamento, a minha percepção é exatamente o contrário, não é? Para entendermos o texto, nós não podemos trazê-lo para o tempo presente, mas precisamos entendê-lo no contexto do texto, isso é, no contexto de produção do texto. Então, se eu retiro o Evangelho de Marcos do seu tempo de produção e trago para o tempo meu, né, muitas coisas eu irei perder, como, por exemplo, né, a dimensão de que esse autor sabe, por exemplo, que Jerusalém caiu, sabe, por exemplo, que o templo de Jerusalém já não existe mais. E ele, não é, vê aí um espaço, não é, para começar a estabelecer um fosso entre nós, seguidores de Jesus, e eles, os judeus, muitas vezes personificado, por exemplo, no que eu digo ser uma criação marcana, que é a figura de Judas, não é? Porque Paulo é muito claro na informação lá de 1 Coríntios 15, né? Olha, Jesus ressuscitou, apareceu a Cefas e aos Dódeca, apareceu aos 12, não é? Ele não conhece a história de uma traição, que é um documento contemporâneo, não conhece isso. Agora, se eu tiro Marcos do seu lugar de criação e trago para o tempo presente, eu acho que nós vamos atualizar o texto, perdendo, não é, o lugar de produção desse texto, das tensões que cercavam esse autor no momento de produzir o seu texto. Como é que você vê isso, Kenner? Veja, esse trabalho de análise do texto, esse olhar historiográfico, né, histórico, na verdade dizendo, sobre o texto, isso é uma preocupação da exegese bíblica há muitos anos, não é? Quer dizer, inclusive, a exegese na modernidade vai olhar para o texto bíblico de maneira muito, muito crítica. E esse olhar crítico será feito por teólogos e teólogas, né? Quando você avalia aí o surgimento do método histórico crítico, né, que vai olhar o texto de uma forma criteriosa, observando as suas tradições, a origem dos textos, as tensões, né, fazendo inclusive a análise de que se os textos são históricos ou não. Quer dizer, o método histórico crítico que surge dentro do espaço da teologia já faz isso há muitos anos, né? Então, eu não vejo uma tensão entre as duas ciências. Pelo contrário, eu vejo uma relação de partilha e de interesses comuns que seguirão caminhos diferentes, mas o interesse é comum, pelo menos no primeiro momento. Então, assim, quando a gente pensa em olhar, aqui pensando em teologia bíblica, porque o grande ponto aqui é a teologia bíblica, né? É a questão do trato com o texto bíblico. Sim. Quando você olha para o espaço da teologia, a teologia tem essa preocupação. Você tem ali na teologia bíblica a preocupação de entender o texto e seu contexto. Se você tem um olhar mais crítico, inclusive, uma análise crítica desse texto, observando os seus interesses, as suas violências, as suas interrupções na narrativa, as inserções posteriores, etc. Agora, para um teólogo, essas informações são a fonte para que ele pense agora o discurso da fé. É aí que está o ponto do trato teológico, o trato hermenêutico da teologia, né? Então o historiador é fundamental. O historiador é imprescindível, né? Agora, o historiador não terá essa preocupação que o teólogo tem.
Um exemplo, você trabalha muito com o Jesus histórico. Ora, algumas excursões latino-americanas, a cristologia latino-americana, ela deve muito às pesquisas do Jesus histórico. Porque você tem teólogos latino-americanos pensando uma cristologia preocupada com as questões da vida, uma cristologia preocupada com a violência, preocupada com a pobreza, preocupada com a libertação, e que vai exatamente acessar as pesquisas do Jesus histórico, as preocupações históricas desse Jesus, a sua caminhada na Galileia, a sua relação com os pobres, a ideia do reino de Deus dentro dessas categorias, que a busca de Jesus histórico servirá de fonte. Então, eu não vejo como uma tensão, como um problema as pesquisas históricas para a teologia. Agora, obviamente, para posturas mais conservadoras, dogmáticas, descobrir algumas informações, acessar algumas informações sobre o Jesus histórico ou sobre essas pesquisas históricas, realmente criam um certo desconforto. Por quê? Porque um olhar mais conservador, dogmático, fundamentalista, tem problema com as informações humanas, históricas, sociais do texto. O próprio texto, por vezes, é visto quase que como um objeto estranho do seu contexto, como uma coisa ahistórica. Então, quem tem um olhar ahistórico sobre a Bíblia, realmente terá sempre uma crise com essas informações. Mas teólogos e teólogas que entenderam que a Bíblia precisa ser estudada nessa perspectiva histórica, entendendo as suas questões sociais, entendendo que o conceito de revelação não nega a sua formação histórico-social. Quem tem esse horizonte nunca terá problema com o trabalho que os historiadores fazem. Então, assim, obviamente, um teólogo, a partir destas pesquisas, ele vai produzir um discurso que dialogue com o nosso tempo, né? Que sirva para uma atuação para além do mundo antigo. Então, a teologia bíblica tem esse grande desafio. A teologia bíblica, em diálogo com a exegese, que é uma ciência histórica, né, ciência histórica, ela vai tentar agora, ouvindo as vozes, pensando aqui em teologia do Novo Testamento, ouvindo as vozes literárias desses textos, que estão vinculadas ao seu contexto histórico, social, agora vai tentar produzir um discurso teológico que sirva à realidade contemporânea. E tem uma outra questão importante, que é a discussão sobre hermenêutica, né? E aqui, pensando no nosso lugar aqui da teologia e dos estudos bíblicos. Durante um tempo, se acreditava que esse trabalho histórico, sabe, a historiografia também tem passado por esse tipo de discussão, né? Que esse trabalho histórico era um trabalho meio que objetivo e neutro, né? Quer dizer, ler a Bíblia exegeticamente seria anular todas as minhas memórias, preocupações do meu corpo, e usando uma boa ferramenta exegética, eu chego lá ao sentido do autor, chego ao sentido do passado, e depois eu pego isso, de alguma forma, tento aplicar para a minha realidade. Hoje, a gente tem a compreensão de que todo esse processo é hermenêutico. Todo esse processo é criativo, todo esse processo é cheio de interesses. Então, cabe à teologia, aliás, conhecer mais sobre o seu próprio contexto para ler bem esse texto bíblico. Então, as ciências bíblicas hoje estão muito preocupadas com esse processo hermenêutico. O olhar histórico, entendendo que esse olhar histórico é um olhar que também tem interesses, avaliando bem o seu contexto e fazendo essa relação entre texto aqui da vida do leitor, das comunidades, do teólogo, do biblista, e texto enquanto esse objeto, esse documento que ele agora acessa. Então, nesta relação entre leitor, comunidades e texto, o historiador ajuda, o filósofo ajuda, o cientista social ajuda, os semióticos também nos ajudam, porque para a teologia esta interdisciplinaridade não é um problema.
Muito mais agora que a gente entendeu que todo o processo é um processo hermenêutico. A teologia é uma ciência hermenêutica. Ela é declaradamente hermenêutica. Então, diante desses dois pontos, sabe, Chico Teresa, eu não vejo nenhum tipo de problema entre esse trabalho que o historiador faz e o trabalho que o teólogo também precisa fazer.